Sejam muito bem-vindos ao podcast O Saber no Meio da Rua. Meu nome é Juliana Rangel, eu sou psicóloga junguiana e o nosso tema de hoje é tradição e família, na Folia de Reis em Vassouras. E pensar no tema desse episódio me fez lembrar de um dos principais motivos que me fez gravar esse podcast. Como psicóloga clínica, eu recebo muitas pessoas se queixando de tristezas muito profundas, de depressão, muitas estão passando por lutos a um longo prazo de tempo. E o que eu percebo é que muitas delas não há uma depressão endógena, de fato, mas uma tristeza, um vazio que tem muito a ver com a nossa contemporaneidade, com o jeito com que a gente vive a nossa vida hoje. Muitas vezes essa tristeza, esse vazio, acontecem como resultado da perda de um enraizamento, de uma conexão comunitária, de um objetivo comum, de uma religiosidade viva, compartilhada e não monetizada. A gente fala, nesse sentido, que a questão da tradição e da família podem levar a pessoa a uma conexão de transgeracionalidade, ou seja, uma sensação de que ela veio de algum lugar, está em algum lugar ao qual ela pertence e está indo para um outro, ou seja, ela ganha uma direção, um sentido, ela está dentro de uma linha de continuidade. Isso tudo dá sentido à vida. E às vezes tudo que a gente precisa é de sentido para passar pelas dificuldades. E esse podcast vem justamente nessa direção. A gente relembrar das histórias e das imagens que nos habitam, que têm o poder de nos tirar da mera repetição e reprodução cotidiana. Trabalho para viver, vivo para trabalhar. Me divirto para suportar, suporto tudo para me divertir. Vocês podem até pensar, mas nunca estivemos tão conectados, nunca tivemos tanto acesso à história. Mas eu tenho algo a dizer sobre isso. Conectividade não é conexão e storytelling não é vida. Não há nenhum glamour na ideia de ancestralidade, mas resgate de história, sentido, dor e alegrias também. Aqui, vivos e mortos compartilham o mesmo espaço, influenciam uns aos outros. O presente muda o passado e o passado muda o futuro. As separações são todas dissolvidas, tudo se interlaça em um só tempo. É o próprio tempo do símbolo. Dito isso, vamos voltar a ouvir os guardiões das nossas histórias e imagens. Então, meu nome é Luiz Renato, eu sou nascido e criado dentro da folia e a gente segue a tradição. Meu pai é da folia, minha avó também é rezadeira, entendeu? Ela sempre foi do rei, sempre teve o oratório dela. Então a gente foi crescendo ali, ouvindo as histórias dela, entendeu? Aí a gente tenta levar a memória da família até onde a gente pode. Então, a gente assim é muito por sonho. Eu mesmo tenho vários sonhos. Tipo assim, que eu vou encontrar com eles um dia, numa jornada, entendeu? Aí a jornada nossa, tipo assim, nós tem a nossa, que nós estamos vivos, mas tem a jornada dos que já se foram, entendeu? Então, o sonho que a gente tem, por exemplo, eu acredito nisso, que um dia a gente vai se encontrar e formar uma jornada linda, a mais bonita aqui, entendeu? Bacana. Você falou de um oratório. Como que funciona a questão do oratório? É o oratório que minha avó era rezadeira, né? Tipo assim, chegava alguém lá com o braço estroncado, fora do lugar, ela pegava, orava, que ela tinha muita fé, e orava e dava certo. Frieira, assim, cobreiro, que as crianças pegam, tá brincando com sujeira, aí pega alguma cobreira, ela pegava. Receitava remédio do mato mesmo. Ela lá pegava um remedinho dela, receitava e dava certo. Nós estamos tudo aí hoje, agradeço a ela. Que legal. Entendeu? Sabe aquela sensação de que nada faz sentido? Que o sentido de tudo se esvaiu? Então, na Folia de Reis, essa questão se responde com um misto perfeito de fé e paixão, família e tradição, que é uma herança cultural efetiva. Não há morte se os antepassados falam pela sua vida. E se depois da vida, você estará com seus antepassados. O Luiz Renato, o contramestre da Jornada Nossa Estrela, que acabou de falar com a gente, ele nos conta algo essencial. Viemos de uma ancestralidade e retornaremos a ela. Estamos todos unidos no mesmo caminho e propósito, jamais lançados a esmo, mas inseridos num todo.
o sonho dele reflete uma profunda conexão entre vida prática e espiritualidade. Um plano da vida dando significado para o outro. É uma coisa linda mesmo. Meu nome é Kátia, sou de Patidofés. Eu venho criada dentro da Folia de Reis, que meu pai sempre foi mestre folião. E eu antigamente, quando era criança, tinha pavor de palhaço. Hoje em dia eu amo, gosto muito. Meu filho sai na folia, meu neto sai na folia, meu irmão, que é dono de uma folia. Então é isso que eu tenho para dizer. Família toda? Família toda. Teu pai como? Meu pai, com 88 anos, sai na folia, é mestre folião. Que massa! É mestre folião, tá na folia. Ah, ele tá lá? Tá. Meu nome é Arilson Lourenço, Arilson da Silva Lourenço, mais conhecido como Arilson Lourenço. Sou negro, estou usando agora uma gravata borboleta, chapeuzinho coco, tenho 52 anos de vida. Sou jardineiro do Museu Casa da Era, sou guia de turismo e sou apaixonado pelo turismo, pela cultura e pela arte. Coisa boa. Ah, isso é maravilhoso. Sim. Arilson, você poderia dividir com a gente alguma história sua com a Folia de Reis aqui de Vassouras? Sim, então, desde criança eu sempre morei no sítio da minha avó e toda vez que chegava o Natal, né, no dia 25, ia um grupo com a Folia de Reis conhecida lá da família, sempre lá no sítio, para fazer uma apresentação. E no início eu não entendia muito, que eu era criança, tinha até medo dos palhaços, né? Mas depois eu fui crescendo, fui adquirindo mais conhecimento, mais cultura e fiquei assim apaixonado, né? Realmente por essa cultura, por essa coisa tão linda que é a Folia de Reis. Tem até na música deles, eles, quando estão cantando lá, né? Fazendo as orações, eles cantam: 25 de dezembro começou a profecia, aí vai até dia 6 de janeiro. E eu chego a ficar arrepiado com isso, que são pessoas que têm fé, é tradição, né? Sua avó chegava a fazer promessa? Chegava, porque a minha avó, ela faleceu com 98 anos de vida e ela era rezadeira na cidade. Bacana. Então ela era carinhosamente conhecida como Dona Angelina Rezadeira. E o fato que assim, me marcou muito também, que a minha avó ela nunca foi à escola. Tá? E ela sempre falava que tinha muita vontade de aprender a ler e escrever para simplesmente ler uma simpatia para curar a dor de barriga das crianças. E ela aprendeu a ler e escrever sozinha dentro de casa. Então ela sempre falava: o que eu aprendi de graça, eu dou de graça. Ela nunca cobrou nada de ninguém para poder fazer as orações dela. Então ela sempre, com certeza, ela recebia as folias de reis na casa dela com carinho, com alegria. Então isso marcou minha vida também. História bonita. Nossa, chega até a me emocionar, que a minha avó realmente, ela foi uma pessoa maravilhosa, que eu acho que 50% da população conhecia minha avó e ela conhecia 50% da população. Então acho que ela conhecia todo mundo da cidade de Vassouras, com certeza. Uma mulher de muita fé. Mulher de muita fé. Se você quiser conhecê-la, é só digitar no YouTube, Dona Angelina Rezadeira, que tem 2 vídeos dela lá também. A Kátia e o Arilson mostraram pra gente essa relação de uma geração que passa o tesouro para a próxima. Para quem já viu a Folia de Reis pessoalmente ou nunca teve oportunidade, é bacana notar que dentro da folia há um espaço de convivência harmônica entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, em torno do mesmo objetivo, na mesma experiência da Folia de Reis. Ali, a criança tem espaço e direito à rua, à brincadeira, à dança, à rima, a criança tem lugar. E o idoso tem espaço e direito também. Ele transmite seu conhecimento, sua experiência, seu legado, ele é respeitado e valorizado dentro da folia. E é interessante observar que a figura da rezadeira apareceu novamente. Acho que a gente vai precisar de uma temporada só para isso. Essas mulheres acumulando sabedorias, conhecimentos, cuidam de toda uma geração, de toda uma cidade. Isso é um saber encantadíssimo. Meu nome é Tiago de Moura Meirelles, conhecido aqui em Vassouras como Tiaguinho, né? A Folia de Reis que eu represento é Descendentes de Davi. Eu sou mestre na folia e a minha história na folia vem desde os meus 6 anos de idade. Eu tenho 38 anos e comecei a ensaiar em folia com 6 anos de idade, na folia do meu falecido tio, irmão do meu pai. Aí, aos 10 anos de idade, 10 ou 12 anos, não recordo bem, mas fui para a folia do Randolfinho, que era um grande mestre aqui da cidade. E depois, em 2006, eu fui para a Folia Estrela Nova de Aliança, que em 2009 se encerrou e passou a folia para nós. A Folia Estrela Nova de Aliança é praticamente a Descendente da Vida. Só que a encerrou e passou para a gente a missão de seguir com a bandeira
Só que a gente não tinha nome para a folia. O meu irmão, que é o presidente, o dono da folia mesmo, ele, em sonho, ele sonhou com o nome Descendentes de Davi. Aí acordou de manhã, escreveu no papel para não esquecer e falou para mim, irmão, vem que eu tenho um nome para a nossa folia, Descendentes de Davi. E estamos aí desde 2010, Uau! levando a palavra do Evangelho, né, do nascimento de Jesus na casa de devotos. A Folia de Reis, assim, como se fosse minha paixão. Eu sou músico hoje profissional graças às Folias de Reis. E a Folia de Reis na casa do meu pai, que antigamente na roça, eu fui criado em roça. As folias dormiam na casa das pessoas todo dia. Então, a folia dormiu lá, eu tinha 6 anos de idade, e falou pro meu pai assim, não deixa as crianças pegar o instrumento porque pode arrebentar cordas e machucar eles. Eu fiquei olhando eles tocar cavaquinho. Eu fui, quando eles dormiram, eu e meu irmão escondido, pegamos um cavaquinho e começamos a fazer o que eles fazendo. Então aprendi a Folia de Reis, olhando as pessoas tocar cavaquinho, aprendi a tocar cavaquinho olhando. Depois, mais tarde, eu fui fazer aula de música e tal, mas eu comecei a tocar instrumento de corda, cavaquinho, violão, por causa de Folia de Reis. Eu tenho 38 anos de idade. Eu saio em folia desde 2 anos. Nossa, desde 2 anos. É uma loucura isso. Não sei se minha mãe estava com a cabeça não, mas enfim. 2 anos de idade, eu não entendia nada, não sabia nada, logicamente, mas eu fui crescendo nesse meio, né? Então eu tenho na minha mente lembranças de como era lá atrás, lá no passado. Antigamente, os mais antigos, eles trabalhavam na roça, com essas coisas rurais e tal. Então, nessa época de final de ano, eles conseguiam às vezes sair do trabalho ou, sei lá, de alguma forma eles se especializavam, deixavam as coisas guardadas e tal, para poder se dedicar à Folia de Reis, né? Então a folia saía nesse horário, por exemplo, a gente está aqui começando a juntar o grupo, né? Tem algumas aí que estão saindo, beleza, mérito deles. Mas antigamente, segunda, terça, quarta dia de semana, eles conseguiam pôr as folias de manhã na rua, né? Então reparem que as formas, os modelos da folia vão se modificando de acordo com as necessidades das pessoas, da época, do local. Mas a paixão permanece a mesma. A paixão e a fé são herdadas, passam de geração a geração. E alguns deles diziam pra gente, eu largaria a minha família pela folia. E outros que estão na folia por causa da família. E outros que a folia é a família deles. Então, imortalidade é estar vivo na vida das gerações, sejam elas anteriores ou nas próximas. E um outro nome para isso é tradição. Por ordem de aparecimento, ouvimos hoje Luiz Renato, contramestre da Jornada Nossa Estrela de Patido Alferes, Kátia, de Patido Alferes, que é filha do dono da Jornada Nossa Estrela também, Arilson Lourenço, mestre Tiaguinho, da Descendentes de Davi, e Pupi Alves, mestre da Verde Preta de Vassouras.